Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Flamengo para vocês, cara. A caravela tá afundando em São Januário, ninguém segura, pois é, né? O Batômush, né? O Titanic, né? Nunca foi Titanic, né? Mas tudo bem, tá afundando. E a gente tá aí trazendo para vocês muita informação, né? Caiu o dirigente, o último dos profissionais de São Januário. Caiu, né? Um cara competentíssimo, não está mais trabalhando no Vasco da Gama. A gente traz aí essa e outras informações aí, mercado da bola, né? Flamengo aí que pode estar colocando uma bolada no bolso. Também vamos falar do Pedro, o Diniz que citou o Flamengo como exemplo, rapaz. Técnico do Fluminense citando o Flamengo como exemplo. Então, vem pra cá, ajuda a gente, se inscreve, dá essa moral pro nosso canal, compartilhe, entra também lá no nosso canal do WhatsApp, tá aí no comentário fixado, tem todos os nossos links aí dos nossos patrocinadores. Vem com tudo e aproveite o vídeo com muita informação do Mengão pra você. Olha, em meio a informações desencontradas sobre a possível alteração do dia de jogo, né, do jogo de volta da final do Campeonato Carioca, entramos em contato com a assessoria de imprensa do Flamengo, que afirmou que a data de volta da decisão do estadual não deve mudar, tá? Então essa é informação, tá, oficial. Embora um membro da diretoria tenha informado sobre o desejo, né, de uma mudança, aí no caso, para o dia anterior, para ajudar na questão da data da Libertadores, a assessoria do clube afirmou que o confronto será realizado no domingo, dia 7 de abril. A Ferge, por sua vez, ainda não confirmou o horário da partida, porém, a probabilidade maior é de que o confronto também seja realizado às 17 horas, assim como o jogo de ida, tá? Informação também confirmada pela nossa equipe. Vamos falar aqui agora da matéria do Rodrigo Matos, de que o Flamengo projeta um estádio para 75 mil pessoas, né? E o PVC falando que isso indica bom senso. Pois é, eu li a coluna do PVC que ele fala que o Rubro Negro tem a maior torcida do Brasil, né? Obrigado, nós temos mesmo a maior torcida do Brasil, mas ele entende que o Flamengo não necessita neste momento, né, neste primeiro momento, de um esforço para construir um palco megalomaníaco, pelas palavras dele, para 100 mil espectadores. Não considero megalomania, mas um projeto audacioso de 100 mil pessoas. Mas ele fala, precisa de um projeto arquitetônico que preveja a ampliação assim que se alcançar índice de ocupação próximo a 100%, contando aqueles 75 mil. Eu entendi perfeitamente o que o PVC falou. Perfeitamente, concordo com ele. No primeiro momento, né, eu fiquei pensando assim, cara, o Flamengo tá desistindo do estádio de 100 mil, pô, que droga, que saco isso, cara, ia ser tão legal. Depois eu pensei, qual é a média de público do Flamengo? E aí vai na linha do que o PVC falou também. A média de público, por mais que o Flamengo lote muitos jogos e tenha o estádio sempre cheio, a média de público é de 50 e poucos mil. Ela não é a média de público de 70 mil, de 60 e blau, né? Para isso, a gente ter um estádio de 100 mil, a gente precisaria ter uma média de público sempre lotado, sempre faltando ingresso. E não é a realidade. Tem jogos aí que 45 mil, 50 mil, 55 mil, né? E você gasta muito num estádio para 100 mil. Vamos acompanhar, eu vou passar para você, tintim por tintim, o que o PVC falou. Ele fala que ainda existe no Brasil um resíduo da velha cultura, no caso dos maiores estádios do mundo, né? Que comemorava-se que o Maracanã era o maior do planeta, Morumbi, maior palco particular do mundo, Mineirão, maior de Minas, né? O Mundão do Arruda, o Castelão.
tudo no aumentativo, né? E eu concordo com ele. Nós tivemos tempos realmente de onde se comemorava isso. Mas apenas 278 partidas na história do Brasil tiveram mais que 100 mil pessoas no estádio. Só 278 partidas. Foram 4 na década de 50, 51 nos anos 60, 105 na década de 70, 57 na década de 80 e 23 na de 90. Nenhum clássico levou tantas vezes o número mítico ao Maracanã quanto o Flamengo e Vasco, né? O PVC falou sobre isso. Foram 44 jogos, são 10% dos 421 clássicos que teve o Clássico dos Milhões, né? O Campeonato Brasileiro teve 41.616 partidas desde 1959. Destas, só 39 tiveram mais de 100 mil. Só 39 tiveram mais de 100 mil espectadores no estádio. 0,0009%. Nunca houve tanta gente nas arquibancadas do Brasil quanto atualmente. E a média de público é de 26.700 espectadores por jogo. Essa é a média que representa crescimento de 16% em comparação com o recorde, que datava de 40 anos antes, em 1983, né? Prossegue aí o PVC falando sobre isso. Então, a demanda, sim, mas o estádio de maior taxa de ocupação é o Allianz Parque, que recebeu, em média, 36 mil pessoas no ano. Ele explica, apesar do PVC ser Palmeiras, ele está trazendo dados, tá, gente? Então eu gosto de ser muito certinho. Ano passado, ou 83% da sua capacidade, né, normal. Ainda há 17% de margem de crescimento, tá? Estão vendo? Ainda falta para chegar a dizer que, olha, o Palmeiras precisa aumentar o estádio. Não, não precisa. É possível subir o público e o Flamengo tem potencial para 100 mil espectadores. Gente, principalmente o jogo decisivo. O problema é que não é todo jogo que é decisivo. O passo a passo ele explica. E ele não está depreciando a torcida do Flamengo em momento algum no texto. O exemplo é sempre a Premier League. Depois da reforma do futebol inglês, as medidas de combate à violência fizeram os palcos diminuírem, né? Eles diminuíram de tamanho até para aumentar a segurança. E isso é uma tônica mundial, né? Por exemplo, ele fala que o teatro dos sonhos, né? Vamos dizer assim, se é teatro, palco de teatro, tô fora, né? É o Old Trafford, né? Do Manchester United. Diminuiu de seu recorde de 77 mil espectadores, registrado em 1939, para o máximo de 68 mil. Havia previsão de ampliar quando o índice de ocupação exigisse, tá? Então, no início dos anos 2000, assim se fez. O clube subiu a capacidade para 75 mil torcedores e seguiu com 99% dos lugares ocupados. Olha que perfeição. 68 foi para 75 mil e continua com 99 dos lugares ocupados. O Flamengo precisa hoje de um estádio pouco maior do que o Maracanã. 75 mil lugares. É justo. Pô, legal. E eu concordo, tá? Para começar, sim. Para até não pagar muito caro, não gastar muito, não ter que ficar com dificuldade para aprovar na prefeitura, no governo. E planejamento para subir esse palco para alcançar 100 mil pessoas, ele completa, quando o clube atingir lotação média superior a 90% no palco de 75 mil. Então é isso, gente. E eu concordo com ele foi perfeito. Significará ultrapassar o Borussia Dortmund, que recebe 80 mil média por partida, né? A maior média do planeta, né? E o Flamengo pode. O PVC ainda foi muito bacana. Ele falou: o Flamengo pode, tem condição de fazer isso, começar com 75 e mirar, né, com um planejamento de projeto, mirar um aumento aí, né, significativo de 75 mil, aumentar 25% e ir para 100 mil. Né, um planejamento muito detalhado. O Flamengo tem condição, tá, de fazer isso, mas o PVC falou uma coisa que ligou um alerta. Porque eu pensava assim, que sacanagem, o Flamengo tinha que ter um estádio para 100 mil. Depois que eu vi isso, eu falei, cara, peraí, 100 mil você vai gastar sem ter certeza que vai ficar cheio? Você começa subindo a sua média, quando precisar você tem condição no projeto de aumentar. É isso que tem que fazer, um projeto onde você possa arquitetonicamente aumentar, né, o estádio. Bem, vamos falar sobre o Flamengo nadando de braçada junto do profissionalismo, lado a lado com o profissionalismo, enquanto isso no Vasco, né, com o SAF, você acha que ia profissionalizar? Não, ficou mais amador ainda.
A gente tem informações exclusivas sobre a saída do Alexandre Matos, o dirigente do Vasco da Gama. Saída, foi demitido, e a gente tem detalhes aqui para passar para vocês. Depois aí, né, que o Vene Casagrande trouxe a saída dele, eu fui atrás de informação e eu consegui umas informações exclusivas aqui, porque, além de tudo, é o nosso rival, não está na final do Carioca, né, mas perdeu para o Nova Iguaçu, mas a gente tem que trazer. A informação é que o dirigente, o Alexandre Matos, cobrou duramente a 777 por reforços, e a direção da SAF ficou revoltada com as cobranças justas do dirigente, que apenas cobrou o que lhe haviam prometido, né, o que acabou gerando a sua saída. Deixamos aqui então a nossa solidariedade com este grande profissional que eu já falei várias vezes que queria ver no Flamengo, e aqui com verba, com contratações, faria um trabalho fantástico, né? É um grande profissional do futebol brasileiro que largou um trabalho profissional no Atlético Paranaense para essa enganação que é essa SAF do Vasco. Me desculpa, gente, mas é uma enganação, é vergonhoso o que fizeram com ele. Mais uma vez, o amadorismo culpando o profissionalismo, né? E a reportagem aqui do canal Paparazzo Rubro Negro entrou também em contato com fontes aí ligadas, né, ao dirigente, e recebeu a informação de que o Vasco não cumpriu os acordos com o Alexandre Matos para minimizar as dívidas do clube. É uma loucura, né? E é uma realidade. O Vasco, né, a caravela segue afundando. Essa é a realidade, tá? Impressionante essa atitude, né, da 777. É mais uma atitude da patrocinadora oficial do... Pois é brincadeira. Galera, olha só, devido à realização do show da colombiana Karol G nos dias 5 e 6 de abril, a capacidade do estádio será reduzida e o estádio ficará com apenas 24 mil ingressos disponíveis para a partida entre Milionários e Flamengo, tá? Então, o El Campín, Flamengo já jogou lá, aquele jogo que anularam o gol do Giovani, fizeram que o tempo acabou e não acabou. Ele pode acomodar até 39 mil torcedores e em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, o clube se pronunciou sobre a situação, né, do El Campín e do jogo ter apenas 24 mil ingressos destinados ao público, tá? Então, a torcida do Flamengo terá direito aí a uma pequena porção desses ingressos, e eles vão estar com uma estrutura, né, montada. Os ingressos do show já foram até vendidos. Parte do gramado estará aberta ao público também. Então, eles estão preparando tudo lá, né? E o estádio vai comportar 44 mil pessoas para o show. E não vai ter jeito, o show vai acontecer. É o que eu falo, gente, negócio de show em estádio acaba com qualquer planejamento, né? O Milionários consultou a Conmebol para jogar a partida com a estrutura do palco do show no setor sul do estádio, considerando situações aí semelhantes, né, em outros estádios sul-americanos, e aí a Conmebol autorizou, né? E devido à montagem, mais de 10 mil espaços para torcedores estarão bloqueados, tá? É surreal, cara. Nesse negócio de show, né, de estádio virando casa de show, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Eu, sinceramente, fico revoltado com esse tipo de situação, né? E a gente espera que o Maracanã, né, a questão de licitação, que o Maracanã não vire também um palco de show. E olha só, a gente teve o Tite, né, falando sobre a defesa do Flamengo, falando também sobre Dorival Júnior, né? Ele falou o seguinte, olha só, uma equipe que se limita a se defender e busca evitar sofrer gols está fadada à derrota. Da mesma forma, uma equipe que de forma desequilibrada busca apenas marcar gols e abre mão da consistência e organização, também está destinada a perder, ou tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue encontrar um ponto de equilíbrio, né, entre essas duas situações, é aí que vejo, no caso, uma grande equipe, né, o Tite falando sobre isso. Ele dando entrevista para a Conmebol, né, e falando o seguinte: portanto, não irei reprimir a capacidade,
tá? Criativa, principalmente de uma equipe que possui um DNA, né? O Flamengo possui esse DNA criativo, né? Até mesmo no caso do Corinthians, se observarmos o saldo da equipe com jogadores agressivos e criativos, né, também, ele citando aí também o Corinthians. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Ele fala equilíbrio. É desafiador manter o equilíbrio no meu dia a dia, né? Ele ri, né? E ele também falou sobre outras situações aí em entrevista a Comebol, né? O Tite falou também que torceu muito pelo Diniz e torce muito pelo Dorival. Falou que são duas pessoas que têm um relacionamento muito próximo, né? O Dorival, inclusive, eu joguei com ele, tenho muita afinidade. O que posso desejar a ele é muita luz, né? Muita felicidade. Né? O Tite deixando claro aí que pretende ajudar, né? Eu sei do grande grau de dificuldade que é, e eu tenho a noção exata, né? Ele falando que sabe como é ser técnico da seleção, ele sabe mesmo, né? Além disso, ele brincou dizendo que pode ajudar a seleção tendo sucesso no Flamengo e fazendo o Dorival quebrar a cabeça, né? Minha relação com a seleção é fazer o Flamengo arrebentar, ter a melhor produção possível, ver todos os atletas selecionáveis e que ele possa quebrar a cabeça cada vez mais em poder selecionar e ter grandes atletas em condição técnica à disposição da seleção. Se vamos reclamar, isso é outra história, né? Em uma outra alçada, uma alçada diretiva, um pouco acima, ele deixando claro que é uma decisão errada da CBF de não parar o campeonato, e aí não é culpa do Dorival. E aí, nessa batida, o atacante Pedro é um dos jogadores que estão no radar do Dorival Júnior para as próximas convocações da seleção brasileira. O jornal Globo trouxe, né, que o Pedro não foi convocado para os amistosos com Inglaterra e Espanha, porque o Dorival gostaria de ter um primeiro contato com atletas que jogam no exterior e com pouca vivência, né? Justamente por já conhecer Pedro e suas características, Dorival optou por deixá-lo de fora da sua primeira convocação. Na primeira lista do treinador, Richarlison e Endrick foram os centroavantes escolhidos, tá? Então a gente sabe que o Dorival já conhece o Pedro e deixou claro aí, né? Que ficou bem claro que vai levar o Pedro para a Copa América e aí o Gabigol vai ter a chance dele, né? É o momento dele provar, né, que merece essa renovação no ano. Isso se ele não for punido aí, que eu espero que não, que ele seja absolvido, né, lá na questão lá do antidoping. Trazer também para vocês um outro jogador selecionável, o João Gomes, né, o Daily Mirror, lá trouxe a notícia do Manchester United interessado na contratação do João Gomes. O tabloide falou aí que o jogador do Wolverhampton interessa aos Red Devils, né, e que eles avaliam fazer um investimento de cerca de 40 milhões de libras no João Gomes, 253 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo tem direito a 10% do negócio futuro, né? Eles não podem ter porcentagem em negócio lá no direito do jogador na Inglaterra, mas o Flamengo receberia 4 milhões de libras, cerca de 25,3 milhões de reais da negociação. Só que o Flamengo ainda receberia mais 4,5% do valor total da negociação por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Com isso, o Flamengo receberia mais 1,8 milhão de libras, 11,4 milhões de reais. Como vale a libra, né? Pois é. Ou seja, com a venda do volante se confirmando nesses moldes, o Flamengo receberia 5,8 milhões de libras, 36,7 milhões de reais na cotação atual. E vamos falar sobre o Fernando Diniz, cara, que eu dessa vez concordei com ele, né? O Fernando Diniz falou sobre a superioridade dos times brasileiros na Copa Libertadores da América e ele utilizou o Flamengo como exemplo, cara, em 2 argumentos. Olha só, ele falou do Flamengo possuir um dos maiores orçamentos junto com o Palmeiras, e que isso aí acaba beneficiando o futebol brasileiro e o próprio Flamengo e Palmeiras a conseguirem situações, né, de contratações e ter um elenco mais forte. Ele fala o seguinte: inegavelmente, o fator econômico tem a ver com essa questão. O Flamengo consegue trazer o De La Cruz, mas o River Plate não consegue levar o Arrascaeta para lá. Então isso é uma coisa que está em questão
Isso não quer dizer que a gente vai ganhar. Isso aumenta as chances dos times ganharem. Então, quando você tem um orçamento, você consegue enfraquecer seus adversários. Isso vale para a relação aqui na América, né, como vale para o mundo. Ele utilizando esse exemplo aí para citar o Flamengo, o Palmeiras, né, se tornando aí competitivos até em relação aos times mundiais. O Flamengo levou para prorrogação e quase ganhou o Mundial, né? Aí o Fluminense, se pudesse trazer o De Bruyne e o Haaland, ele falando, para jogar com a gente, também teríamos chance de ganhar. Se você vê os maiores orçamentos, os times que conseguiram se equilibrar financeiramente, que tem uma quantidade grande de torcedores, no caso do Flamengo e Palmeiras. Ele citando de novo Flamengo e Palmeiras. Você vê, depois que eles se ajeitaram e têm o poder de investimento maior, eles têm uma tendência a ficar na frente. Só olhar o passado recente desses dois clubes, né? Aqui a gente faz uma coisa diferente. Temos aí um orçamento, né, mediano, mais modesto, mas com um trabalho diferente de muita gente. Acreditando em coisas parecidas, estamos conseguindo ser cada vez mais competitivos. Cara, também eu falei que teve muita sorte também, o negócio do Ené Valencia lá no jogo da Libertadores, senão também não tinha chegado. Mas só de vocês estarem na Libertadores, estarem disputando, né, ganharam, queira ou não ganharam, né? Então, realmente, eu tenho que concordar com o Diniz, e o Flamengo e o Palmeiras conquistaram tudo recentemente. São exemplos realmente. Olha quantas finais Flamengo e Palmeiras têm juntos, tá? Eu quero trazer aqui para vocês agora esse absurdo, né, que o juiz do jogo Flamengo e Fluminense fez. Wagner do Nascimento Magalhães, né? Ele registrou na súmula que os torcedores do Flamengo entoaram cânticos homofóbicos durante a partida contra o Fluminense. No último sábado. É aquela música, que palhaçada, esse pó de arroz. Cara, eu não vou continuar, óbvio, não vou fazer isso aqui, mas é uma música muito antiga, né? E o Flamengo pode ser punido, a torcida, pelo que a torcida fez, né? Multa e tudo mais. Agora eu fico chateado pelo seguinte: a torcida dos caras cantam também, eles cantam uma música, né? Tu és time de otário, vocês sabem, né? Eles cantam isso, que fala, né? A palavra com V. Eles cantaram nesse jogo, inclusive. E esse mesmo juiz, esse mesmo cara, é inacreditável, velho. O mesmo juiz, ele anota cânticos homofóbicos da torcida do Flamengo, mas não anota da torcida do Fluminense, cara. Isso é vergonhoso, velho. Como é que pode isso? Até onde... Cara, o Flamengo é contra tudo e contra todos. Os caras cantaram música homofóbica contra a gente. A torcida do Flamengo cantou também. Ok, coisa antiga de futebol dos dois lados. Mas eles só denunciam o Flamengo. Se é pra denunciar um, denuncia o outro. Se não é pra denunciar um, então não denuncia ninguém, pô. Eu fico pau da vida com isso. Não denuncia ninguém. Pô, vergonhoso isso, cara. Eu queria agora exibir mais uns rápidos bastidores aí do lançamento do Marcos Eduardo Neves, da biografia do Zico, né, que a gente teve presente lá ontem, foi espetacular. Eu queria trazer aqui as declarações do Júlio Miguel Neto, do Deco SRN, do Mauro Santana, falando, né, sobre o nosso amigo Max Oliveira. Olha só, a gente aqui no lançamento, né, do livro do Zico e do Marcos Eduardo Neves, né, o Efeito Zico. Olha só, tá ali, ó, o Efeito Zico. E o Zico atendendo essa legião de torcedores do Mengão que estão aqui para pegar um autógrafo, né, no livro. Um momento assim histórico, sempre esse contato com o Zico, né? A gente tem tantos amigos que... Inclusive tem um amigo nosso na fila ali, ó. Tem um amigo nosso que está na fila, que veio dos Estados Unidos, está na fila ali, né? O Mauro Santana, que está aqui também. O Mauro, fala pra gente. Pô, estamos rodeados de craques sagrados do futebol brasileiro, né? É verdade, até porque muita reverência ao Zico, né? O ídolo maior da torcida do Flamengo, e digo mais, né? Exemplo de desportista, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não poderia ser diferente. Toda a biografia seria pouca ao Zico, né? E eu tenho certeza que essa nova obra, até pelo seu autor,
Marcos Eduardo Neves, brilhante jornalista, referência em biografia de personalidades ligadas ao futebol, tenho certeza, né, que é uma contribuição grandiosa à vida desse que é o grande expoente do futebol brasileiro e internacional. Olha, para mim, uma perda lastimável de ser humano, né, porque independentemente de ser um grande profissional, um jornalista com J maiúsculo, né, ser uma referência para a crônica esportiva e a mídia independente, eu acho que ele é uma baliza, é um modelo de como agir dentro da ética, dentro da moral na nossa profissão de jornalista. Era um ser humano fantástico, uma pessoa maravilhosa, né? Não fazia mal a ninguém, realizava o trabalho dele, inclusive muito bem. Aprendeu com o cara, né? E outra coisa, né? Dava espaço para modalidades que não têm apelo. É verdade. E muito pouca gente dá espaço a essas modalidades do Flamengo. E ele tinha essa responsabilidade que era muito grande. Mas que bom que ele ainda viu ser campeão da Libertadores, hein? Ele adorava. Não, rubro-negro fanático, apaixonado e que contagia, né, os demais torcedores. Vai ser uma perda muito grande, sinceramente. Vai ser muito difícil a gente ir ao Maracanã e não ver o Max lá na tribuna. Não cai, né, irmão? Não caiu até agora. Muita consternação, cara, que eu falo isso. Infelizmente, né? É o futuro de todos nós, mas nenhum de nós está preparado para isso. Nunca, nunca, nunca. Nem para partir e nem para a gente que fica. Obrigado, Mauro. Vou ouvir a palavra aqui também do Júlio Miguel Neto, que estava do lado do Max ali, eu e você estávamos do lado dele, e não tem como a gente estar cobrindo uma pauta esportiva, né? Um livro aí, o Efeito Zico, o Marcos Eduardo Neves, o próprio Zico ali dando os autógrafos, mas não tem como a gente deixar de falar do nosso companheiro que a gente sepultou hoje. Fala, Gabriel, tudo bem? Pessoal do canal Paparazzo, sem dúvida, né, cara? O Max é um cara ímpar, né? Eu digo um cara porque a essência dele está aqui com a gente, então é um cara que vai deixar uma lacuna muito grande, a gente vai ter uma falta muito grande no dia a dia, nos jogos do Flamengo, como você acabou de falar aqui, com maestria nas coberturas, cara muito inteligente, muito querido. Você vê que o Flamengo fez uma homenagem a ele e qualquer tipo de movimento de cobertura jornalística a gente sempre vai lembrar ele. Como você falou, né? Sábado ele estava do nosso lado. Brincando, né? Ele gostava muito de brincar, né? Pô, brincando, a gente conversando, a gente falando sobre família, cara. Ele é um cara muito família, mas eu tenho certeza que ele não vai ser esquecido, não. Ele é um cara fantástico. Pois é, Papa. Conheci através de você, né, cara? O Max, até no evento do Zico. A gente foi no evento do Zico, na época eu era da Urubucan. E você e eu fomos participar de um quiz, né? Não sei se você lembra desse quiz. Lembro. E aí o Max, trabalhava contigo, né? Diretamente. E aí você me chamou pro projeto, 3 rubro-negros. E a gente fez uma amizade espetacular. O Max é uma pessoa muito querida que vai fazer muita falta. Acabamos de voltar lá do sepultamento dele, né? Muito carinho das pessoas. Chegaram mais pessoas depois lá. David Sharp, Marquinhos. Chegou uma galera lá depois, né? Regraciando. Então, cara, todas as homenagens para o Max são poucas, né? A gente vai tentar cada vez mais ajudá-lo de alguma maneira, né? Representado pela Patrícia e pela Julinha, né? Muito triste, né, cara? A vida é um sopro, né, Deco? Como a gente fala. Pois é, cara. É uma pena, né? O Max vivia convivendo com esse problema há 18 anos, né, cara? Então, infelizmente, nos deixou, né? Conheci hoje os pais dele, né? Com você, cara. Eu também. Maravilhosas, né? Que, vão estar sempre assim nas nossas vidas, né? Que a gente puder ajudá-los, né? Para confortá-los, a gente estará aqui.